Que a luz do Mestre Jesus se faça nesse momento em nossos corações e também em nossas mentes, pois é necessário, como vamos ver aqui no estudo, nós discernirmos aquilo que nos acontece, aquilo que nos envolve, para que possamos fazer as reflexões necessárias para as nossas vidas, para que possamos atuar melhor nas nossas vidas e, consequentemente, vai reverberar naqueles que caminham conosco, abraçando a todos. Esse é o grande objetivo da nossa evolução, essa unificação familiar da humanidade. Precisamos agir desta forma para que o mundo se torne melhor e precisamos fazer a nossa parte na individualidade para cooperarmos com o todo. E o livre-arbítrio, ele faz parte intrinsecamente dessa ideia, desse movimento do espírito na sua evolução. Quando eu estava realizando e já finalizando esse estudo, já o considerava finalizado, já estava ponto em pauta tudo aquilo que a ideia que nós traríamos aqui juntos para todos vocês, e a espiritualidade então me apresenta um material que chega na internet de um lançamento de um livro que ocorreu agora no final de março, início de abril, de um neurocientista chamado Robert Sapolsky. Ele é um professor graduado na Universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, de Stanford. E nos Estados Unidos ele é muito considerado no âmbito científico, a sua opinião. E ele lançou um livro. E ele lançou esse livro e o livro estava intitulado A Ciência da Vida sem o Livre-Arbítrio. O livre-arbítrio é um mito. Então ele realiza todo um trabalho e fazendo entrevistas também dentro desse livro, defendendo a seguinte tese dentro do seu livro, que as escolhas que fazemos no nosso dia a dia são determinadas por fatores genéticos, o nosso DNA, e fatores ambientais. Somos máquinas programadas. Em pleno século XXI, aonde o espírito já deveria estar mais desperto, digo em humanidade, e ainda nós temos conceitos que nos impedem avançar. Conceitos que nós vamos ver aqui, que essa fala dele está dentro do estudo aqui, porque é uma fala que traz ao espírito a condição de ser programado, de ser uma marionete da divindade, aonde o que ele decide realmente não faz sentido, porque já está tudo decidido, já está tudo pronto e modulado, e nós somos encaixados como máquinas e marionetes dentro de uma humanidade. Vamos ver se é isto realmente? Foi muito interessante esse material que me chegou para cooperar com um estudo que vai falar justamente do livre-arbítrio e também do determinismo. Porque Kardec e a espiritualidade, principalmente Emmanuel, que vai ser também a base dos nossos estudos aqui, ele vai separar livre-arbítrio de determinismo. São bem conjugados, estão bem entrelaçados, mas há uma linha entre eles, uma linha tênue, que nós não podemos misturar. Mas, na verdade, não só fora do espírito é muito normal nós não entendermos o livre-arbítrio, generalizarmos o livre-arbítrio, vou dar alguns exemplos aqui, mas dentro do movimento espírita mesmo, dentro da nossa casa, não compreendem o livre-arbítrio. Falam do determinismo como se fosse livre-arbítrio. Como assim? Que nós ainda não estamos entendendo. E o estudo veio cooperar, enriquecer esses ensinamentos para nós. Qual o fundamento desse estudo? Nos mostrar o que é livre-arbítrio e o que é determinismo. Para princípio nosso de raciocínio, para ajudar aqui dentro do estudo, nós vamos precisar desses raciocínios, vamos pensar assim, vou trazer dois exemplos fáceis aqui, bem didáticos. Um deles, quando eu digo assim, eu vou viajar, eu quero viajar, eu tenho um livre-arbítrio, eu estou fazendo uma escolha de viajar e vou viajar, ninguém vai impedir meu livre-arbítrio. Só que, quando eu falo dessa decisão como um livre-arbítrio, na verdade eu dependo de se eu tenho um corpo saudável, se eu não estou doente, terminal, se eu tenho condições financeiras,
Se essa viagem ela requer um avião, por exemplo, se ele vai decolar, se não tem as intempéries do tempo, vai impedir esses voos. Ultimamente, como tem ocorrido alguns vulcões cancelando vários voos de vários aeroportos do mundo. Que livre-arbítrio é esse que ficou determinado a condições de intempéries, condições físicas? A espiritualidade, então, vem nos dizer que eu escolher viajar, se eu vou viajar ou não, eu estou escolhendo uma ação minha, é uma escolha de uma ação minha, não deixa de ser, mas dentro de um contexto do determinismo. Porque não depende de mim as condições, a minha saúde, eu posso adoecer, está fora do meu controle. O livre-arbítrio, ele não está fora do meu controle. O livre-arbítrio é uma decisão minha, é uma escolha. O que a espiritualidade nos diz? Que eu posso escolher viajar ou não viajar. Isso dentro dessa ação minha. Eu vou viajar, não vou viajar também, agora também não quero mais. Eu posso tomar essas decisões. Isso não é livre-arbítrio. Isso nunca foi livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que eu vou fazer de bom ou de ruim, de bem ou mal, se eu viajar nessa viagem. O que eu quero ir nessa viagem? O que eu estou escolhendo fazer de bom ou de ruim que eu vá ali com o meu interesse nessa viagem? Ou se eu decido ficar, qual o meu interesse em ficar? O que eu vou fazer desse tempo de ficar? Vou usar esse tempo bom, de forma boa, salutar, ou vou usar esse termo de forma ociosa, de forma ruim? Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que eu escolho fazer dentro desse determinismo. Dentro da nossa casa aqui, tivemos uma reunião em que o Espírito veio se comunicar e o Espírito falou assim: eu não quero reencarnar, que ele tinha que reencarnar, estava num processo para reencarnar. E ele: eu tenho medo, eu não quero. Ele começou a explicar os motivos deles, muito válidos. Nós, no lugar dele, pensaríamos o mesmo, teríamos medo. Mas o dialogador foi e conversou com esse espírito e mostrou a ele as possibilidades, as grandes possibilidades, animando a reencarnar e mostrando a ele que é uma lei de Deus. É como nós negamos a reencarnação. A reencarnação não existe, isso é coisa de invenção dos espíritas. Não importa, você não está aqui. Se você está aqui, você vai morrer e vai desencarnar e depois vai ter que encarnar de novo, é a lei. A lei, ela não depende se eu acredito ou não acredito. A lei de Deus já está determinada. Esse é o determinismo. Agora, quando vieram me perguntar assim, aí depois acabou a reunião, aí fora da reunião a pessoa veio me perguntar: Marlene, mas cadê o livre-arbítrio do espírito? Ele não tem um livre-arbítrio? Dizendo em relação a ele encarnar ou não reencarnar. Percebe? Aí, isso não é livre-arbítrio, isso é determinismo da lei. O livre-arbítrio está, aí tem um livre-arbítrio, sim tem. O livre-arbítrio está em um espírito dizer assim: eu vou reencarnar, o que é que eu vou fazer da minha encarnação? Eu vou aproveitar para evoluir, para avançar, ou eu vou aproveitar para viver os prazeres da vida humana? É a escolha do espírito. Esse é o livre-arbítrio. Agora, encarnar ou reencarnar, ele não tem como controle sobre isso. Você não tem livre-arbítrio. Percebem a diferença? De livre-arbítrio para determinismo. Os dois estão juntos. O livre-arbítrio, ele existe. Ele faz parte da nossa vida, das nossas escolhas. E o determinismo nos acrisola, nos envolve. Nós vamos ver isso aqui com o Emmanuel, para que nós tenhamos as decisões do que vamos fazer diante daquilo que está sendo nos apresentado. Para nos elucidar, nos auxiliar, vamos ao Velho Testamento, em Gênesis, logo no início, no capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, ele nos diz assim, logo no versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação então entre luz e trevas. Está lá em Gênesis. Aqui gostaríamos de lembrar que Gênesis, ela não se restringe à criação física.
a criação do mundo. Não está falando do mundo físico, do planeta Terra, como foi criado o planeta Terra, não somente. Mas está falando muito mais do processo evolutivo do espírito. Ali nós temos que olhar diferente. Percebem? Porque quando Deus diz, haja luz, e viu que a luz era boa. Aí depois tem lá, Deus diz, façam-se as estrelas e os sóis e a lua. Aí Deus viu que era bom, e depois repete novamente, cria água sobre a água de cima e a água de baixo. Aí viu Deus que era bom. O que quer dizer isso, viu Deus que era bom? Se nós ficarmos literal, é muito esquisito isso. Deus viu primeiro que era bom? É estranho isso. Na verdade, quando ele vai relatando todas essas criações divinas e vai dizendo que Deus viu e era bom, os hebreus da antiguidade, há 3.000 anos atrás, na linguagem deles, eles estão dizendo que tudo que Deus fez é perfeito e bom. Deus não fez nada de mal. O mal não é proveniente de Deus. É isso que eles estão falando quando diz Deus viu que era bom. Simplesmente isso, simples assim. Tudo que acontece fora no macro, no universo. Tudo que acontece no universo também acontece no micro. Macro e micro é a mesma lei. Nós temos um cientista chamado Stephen Hawking, que ele que descobriu os buracos negros. Hoje a ciência está viajando com os buracos negros, fazendo várias descobertas, mas ele que fez os cálculos, ele que provou matematicamente, ele que fez sem observar, foi observado bem depois, já com o Hubble e tudo mais, que toda a teoria dele foi aceita e ele é considerado um cientista a nível de Einstein. Mas tanto ele quanto Einstein, eles tinham essa teoria do tudo, que o macro e o micro eram uma mesma lei que regia tudo. O Einstein, quando adentrou essa lei, quando entrou na lei do macro, ele trouxe a lei da gravidade, todas aquelas ideias do magnetismo. Quando ele entrou na lei do micro, entrou na física quântica, aí ele rejeitou. Ele parou, ele falou, não, esse negócio de partícula fantasma, vocês estão de brincadeira comigo. E ele abandona a ideia. Mas o Stephen Hawking não, ele deu continuidade, mas ele não chegou a conclusão nenhuma. E a nossa ciência ainda está batendo cabeça tentando essa teoria do tudo. Ou seja, é a mesma lei que rege os processos exteriores e interiores. É a mesma lei. Por que é a mesma lei? Porque trata-se de uma só lei. Porque trata-se de um só Deus. Simples assim. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Aí os Espíritos respondem: é a lei natural, é a lei de Deus. Ela rege todo o universo, ela rege tudo que existe, no macro e no micro. É a mesma lei. Nossa ciência está batendo cabeça, mas eles vão chegar lá. Mas nós, espíritas, já entendemos isso. É um único Deus. Deus do macro e do micro. Não tenhamos dúvida disso. E como já citamos, um fator decisivo na evolução espiritual é o que então? É a separação da treva e da luz. Não foi isso que Deus fez? Haja luz sobre as trevas. Estão percebendo? Aí Deus então diz, haja luz. O que é? Ele realiza uma separação. Então, para se separar algo é necessário distinguir, não é verdade? Nós precisamos entender o que é treva, o que é luz, o que é bem e o que é o mal. É a separação. Para então, é necessário distinguir, ter o discernimento, conhecendo as características então de cada elemento. A gente começa então a estudar, essa doutrina faz muito bem conosco, nos trazendo essas leis de Deus, para que nós possamos analisar nessa questão da lei moral, quando estamos inseridos nela, quando estamos fora dela. Eu preciso fazer essa análise para distinguir se eu estou fazendo mais o bem do que o mal, se eu estou mais na luz ou se eu estou mais nas trevas. A parábola do trigo, no Mateus em 13:24, vai trazer essa analogia para a gente. Se nós colhermos antes do tempo, não saberemos discernir. Por quê? O trigo e o joio é idêntico. Se vocês verem as fotografias que tem na internet, não tem diferença.
É igual, eles precisam crescer, aí quando chegam na maturidade, a diferença é gigantesca. Aí você arranca o joio e fica com o trigo. Não é essa a parábola que Jesus nos dá? Então, a evolução também apresenta esse desafio. Nós, para discernir o que é treva e do que é luz, no processo inicial, é muito difícil. É preciso então o que? Amadurecer, desenvolver, para ficarem claras as diferenças. Um processo evolutivo. Opa, começamos a entender isso. Então Kardec vai perguntar na 630, como distinguir o bem do mal? Aí os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E tudo que Deus criou é bom, é ótimo, maravilhoso, entendemos. E tudo que lhe é contrário está fora da lei de Deus. Deus não criou. Perceberam a diferença? Então, Deus criou o mal. O Cortella estava numa discussão com o budismo, está lá no YouTube para quem quiser assistir, que ele pergunta a budista, né? Ela é muito conhecida, eu esqueci o nome dela, é Kohen, alguma coisa assim, né? Aí ele pergunta a ela, por que Deus criou o mal? E ela, dentro do budismo, vai responder ele. A resposta é muito assim, nós espíritas, né, que aprofundamos isso, né? Ela dá a entender sim que Deus criou isso, mas para o homem se equilibrar e tal, ela vai explicando a ele não aceita a explicação, e ele fala, eu continuo com essa dúvida. Porque ele falou que já tinha passado em várias conversas sobre isso, e ninguém tinha explicado para ele porque Deus criou o mal. Veja, Deus criou o mal? Percebem? Aí eles falam assim, considerando, né, essa determinação positiva, né, de entendermos o não julgueis, como poder compreender, discernir então o mal, sem julgamento? Aí Emmanuel vai nos falar assim, olha, entre julgar e discernir, sempre há distância. O ato de julgar, para especificação de consequência definitiva, pertence à autoridade divina. Nós não temos autoridade de julgar ninguém, de apontar o dedo para ninguém. Por maior atrocidade que aquela pessoa tenha feito, nós não temos condições. Por quê? Emmanuel vai responder. Porém, o direito de análise está instituído para todos os espíritos, de modo que discernir o bem e o mal, o erro da verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. O que ele está nos dizendo aqui? Eu não devo jamais apontar o dedo para ninguém, não tenho condição para isso. Você conhece o espírito? Você conhece a construção desse espírito? Você conhece o que está dentro da mente dele, o que levou a ele tomar aquela ação, por mais atroz ou ruim que possa ser, o que estava dentro daquele coração? Os espíritos nos dizem que se nós estivéssemos na mesma situação mental daquele irmão, faríamos coisa pior do que ele fez. Então Emmanuel fala assim, nós não podemos julgar a pessoa, mas o ato sim, o ato nós temos que discernir, nós temos que saber se aquele ato é bom ou aquele ato é ruim. Aí eu vou discernir, eu não estou julgando a pessoa não me importa, o ato sim, o ato eu preciso avaliar, que o ato é horrendo, ou o ato é muito bom, eu quero repetir esse ato, ou nunca quero repetir um ato desse. Percebem a diferença? Jamais julgar, não julgueis, para não serem julgados, nos disse Jesus. Serás medido na mesma medida que tu medes. Nós não temos esse direito. Mas nós podemos discernir, óbvio e evidente, porque o erro do outro é um aprendizado para nós. Eu não preciso errar. Eu estou vendo aquela ação infeliz, levou o irmão a consequências infelizes, eu vou repetir aquele erro, eu vou fazer a mesma coisa. Olha como nós estamos reencarnando e repetindo os mesmos erros. Então Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos ele vai trazer algumas questões para nós abordarmos isso de forma melhor. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A pergunta de Kardec. Todos os espíritos têm que passar pela maldade? Têm que fazer maldade? Têm que ser maus? Olha que pergunta belíssima. Aí os espíritos respondem, pela fieira do mal? Não, pela fieira do mal não. Agora, pela fieira da ignorância, sim. Por quê? Somos criados simples e ignorantes. A ignorância representa o quê? A treva, a escuridão. Percebe? E olha a misericórdia de Deus. Ele traz a luz sobre as trevas. Está falando de nós.
A Gênesis está falando de nós, da nossa evolução. Não tenho dúvida disso. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Como saem então da ignorância para a experiência, para o conhecimento, sem a necessidade de passarem pela fieira do mal? Não é necessário passar pela fieira do mal. Eis a questão. Preciso praticar o mal para me tornar experiente? Eu tenho que errar para acertar? Vamos à questão seguinte, 121, então. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem como para o mal. E o livre-arbítrio entra aí, nas escolhas. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Tem aí, o espírito tem aí o seu livre-arbítrio. Por que uns escolhem o caminho do bem e outros do mal? Por vontade própria. O mal dá prazer, gente. O mal, ele é ruim para a evolução do espírito. O espírito não evolui, fica obstacularizado, não avança, fica preso em regiões sofridas, no plano espiritual, em regiões tenebrosas. Tudo isso atrás do espírito. Mas ele encarna aqui e vivencia os prazeres do mundo. Principalmente, como nos diz Emmanuel, que dentro do campo da sexualidade, mais de 90% de nós nos perdemos nos prazeres carnais, ofendendo, magoando, destruindo corações. É o livre-arbítrio. E tem prazer aí? Óbvio que tem. Percebe? Mas aí nós escolhemos esses caminhos pelo prazer. Olha, é meu livre-arbítrio. O que eu estou escolhendo fazer diante de um processo evolutivo, que é a questão da sexualidade, que sem isso nós não estaríamos aqui. Amai-vos e multiplicai-vos, nós não estaríamos aqui. Percebem? É uma lei belíssima de Deus e que nós usufruímos de forma desequilibrada. Esse que é o problema. Nós fazemos essa escolha. Então o determinismo nos coloca nessa situação do campo da sexualidade, porque tem que gerar, certo? É o determinismo. Agora, como eu vou utilizar isso? Que forma eu vou utilizar a sexualidade? É o livre-arbítrio de cada um. Aí então uns se atrasam e outros vão mais rápido. Aí na 122, como podem então os espíritos, em sua origem, quando ainda então não têm consciência de si mesmos, são criados simples e ignorantes, não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, alguma tendência que os encaminhe na senda de preferência? Há para eles um determinismo? Kardec está perguntando. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência. A evolução aí. Então o livre-arbítrio não é dado desde que foi criado simples e ignorante, não tem livre-arbítrio. Opa, tem alguma coisa aí para nós. É de evolução, é evolução. Quando nós chegamos, agora eu estou consciente de mim, eu sei quem eu sou, o que eu vou fazer, eu começo a discernir, principalmente o discernimento. Um animal não faz discernimento de maneira nenhuma. Uma planta não faz discernimento de maneira nenhuma. Percebe? Então é nosso processo evolutivo que vai fazendo então ter essa consequência do livre-arbítrio. Já não haveria liberdade, nos diz os espíritos, desde que a escolha tivesse um determinismo, uma causa independente da vontade do espírito. Aqui respondendo ao nosso cientista, se a causa é o DNA ou o ambiente que eu estou inserido, já há um determinismo aí, eu sou uma marionete mesmo. Mas os espíritos estão dizendo aqui que não há esse determinismo que possa obstruir o livre-arbítrio. Vamos ver mais à frente, ele vai aprofundar. Então, nesse quesito, os espíritos estão trabalhando a ideia do determinismo, como ficou claro aqui para a gente. E Emmanuel, então, no livro Consolador, ele afirma no livro Consolador que nos reinos inferiores da criação, e mesmo o homem primitivo, logo no início da sua caminhada nominal primitiva, ainda não possuem consciências de si e seguem em puro determinismo. Percebe? É o instinto. O instinto é o determinismo. Está determinado. A planta está determinada naquele processo dela de buscar a água, buscar os alimentos.
através da raiz, através das folhas, buscar a fotossíntese, transformar aquilo em energia para a planta. Isso é um determinismo da lei. Deus é perfeito, Deus criou tudo perfeitinho. Jesus ele vai falar isso quando ele traz aquelas mensagens: se as aves do céu não têm celeiro, não guardam alimento, mas não ficam desamparados de Deus. Esse é o determinismo, está determinado. Vão saber se alimentar, vão saber comer, vão saber migrar de um lugar para outro quando falta alimento. Esse é o determinismo da lei. Agora, e para vós que fazem escolhas, e se fizerem boas escolhas, nossa, quanta beleza vos espera no céu. Não é assim a mensagem de Jesus para todos nós? Na questão 136 do Consolador, ele nos fala, Emmanuel, é perguntado a ele: existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Aí ele nos fala: os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinismo absoluto. Percebe? É da lei de Deus. Sabe o que, os cientistas no campo da biologia, que estudam a natureza e tudo mais, eles falaram? Eles falaram assim: olha, nós nunca vimos a lei de Deus tão perfeita ser seguida, tão perfeita na natureza. Tudo na natureza segue uma regra: o universo, os planetas, a localização, aonde eles orbitam, tudo perfeito, ninguém sai do lugar. É uma perfeição. Os animais vivem na região propícia, adequada, de acordo onde tem seu alimento. Agora, quando é dentro o homem, aí eles falam: ih, bagunçou. Por quê? Sai desse determinismo e vai para o livre-arbítrio, para fazer escolhas diante daquilo que lhe é apresentado. Perceberam? A natureza ela é perfeita. A natureza é a leitura perfeita da lei de Deus, porque todos os seres, eles seguem as leis de Deus na natureza. Então os Espíritos estão nos dizendo que no início da evolução as leis funcionam no esquema instintivo. Sim, simples e ignorante, no processo instintivo. Perceberam? Temos então todos os exemplos de uma sociedade altamente organizada. Aí ele nos traz um exemplo muito bacana aqui. Ele nos diz dessa sociedade altamente organizada, as das abelhas e das formigas, que eles não têm opção. Há um conjunto de elementos interiores e exteriores na vida deles que para que sejam somente abelhas e formigas. Percebem? Abelha é abelha, formiga é formiga. A formiga, quando ela monta o formigueiro, que ela está ali buscando alimento, ela não pensa: ah, agora eu vou lá buscar o alimento, levar aqui para a minha rainha, botar nesse depósito daqui para que dê os fungos e os filhotinhos possam se alimentar desses fungos. A formiga pensa isso? Não, isso é a perfeição do determinismo. As abelhas produzindo mel, quem não se delicia com o mel? Eu não posso, porque eu sou diabético, mas é maravilhoso, é maravilhoso, é uma delícia. Determinismo da lei de Deus para as abelhas. Elas criam, trazem o alimento para si e produzem alimento para nós. Mas elas pensam isso? Vamos fazer um alimento assim, bonitinho para os humanos, para eles não destruir nossa colmeia. Igual naqueles desenhos animados que os animais falam, eles estão discernindo? Não, não tem discernimento. É determinismo. Neles opera a vontade divina. E a vontade divina é a lei. E a lei é o quê? De amor, de evolução. Vivem naturalmente uma experiência total de ordem até vir experienciar na vida humana o livre-arbítrio, quando poderão decidir por si próprios. Tem o homem, então, o livre-arbítrio dos seus atos? Pergunta Kardec na questão 843. E respondem os amigos espirituais: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Vai contra a informação daquele neurocientista de que somos máquinas, somos marionetes divinas. Percebe? Nós podemos pensar, quando temos a liberdade, estamos pensando. Nós pensamos 24 horas por dia, nossa mente não para. Porque a mente é o espírito não dorme. O corpo dorme, o corpo está cansadinho, está doentinho, às vezes tem que dormir, né? Dorme. A pessoa entra em coma, dorme o corpo, mas o espírito está ali dormindo? EQM já provou que não. Várias pessoas que voltaram de experiências quase morte, ou voltaram de coma, trazem relatos espirituais de uma outra vida, de um outro comportamento em outro local. A mente não para, o pensamento não para. Então, se ele não para, igualmente ele obra. A mente obra o tempo todo. Nós estamos obrando. Aqui agora nós estamos obrando.
mas uma obra elevada, porque estamos tentando entender algo, estamos pensando, estamos articulando a nossa mente, tentando compreender para mim mesmo, para que eu possa usar melhor meu livre-arbítrio, entendendo-o, eu possa usar melhor. Não trabalhar como determinismo, como o cientista é o trabalho dele. Ele está trabalhando no campo do determinismo. O ambiente e a questão física, DNA, não, isso é determinismo. Isso não é livre-arbítrio. E ele trabalha justamente o que é determinismo para nós, como livre-arbítrio, dizendo que o livre-arbítrio é um mito e não existe, claro, desse ponto de vista dele, não existe mesmo, não. Depois, na questão 845, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas, né? Do meio ambiente, das questões orgânicas, que o homem já traz consigo ao nascer, do DNA, que ele não falou lá que a pessoa é má, porque no DNA dela, ela tem ali, dentro daquela construção molecular, tendência à maldade. Então ele é mau por isso, está no DNA dele. Percebe? E o que eles estão falando aqui? Que o livre-arbítrio, aí Kardec está perguntando, então se esse organismo, se essa mente traz consigo, então, essa predisposição aí, para que possa obstaculizar o seu livre-arbítrio. Olha a resposta dos espíritos. As predisposições instintivas são do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Então é da evolução do espírito. Se o espírito é mau, ele que é mau, não é o corpo dele. O cérebro, ele é efeito. Ele não é causa. Eles vão achar na questão da neurociência, a problemática ali no DNA, na questão cerebral, vão achar. Aí vai definir que é do cérebro, mas não é. É o espírito. Porque é o espírito quem que é o modulador, o organizador do corpo físico? O perispírito. É o corpo espiritual. E o corpo espiritual está montado de acordo com a mente do espírito. Vai trazer essas tendências para as moléculas, para o DNA da matéria. Então é efeito, não é causa. Já caiu por terra todo o pensamento desse nosso irmão cientista. Sobre os atos da vida, na questão 846, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Aqui Kardec persiste. Então, se eu tenho um organismo, né, que não me dá condições, ou me revolta a minha vida, esse organismo não está de acordo com o que eu quero, eu me revolto, eu me torno mal por causa disso, ele está perguntando, não será em prejuízo então do meu livre-arbítrio? Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito o seu próprio espírito o é assassino. Indubitavelmente que possui esse instinto, não são seus órgãos que lhe dão. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, e em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar o homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. O bem. Prática do bem. Eu faço a escolha. Então, o livre-arbítrio, que definição nós temos? Escolha entre o bem e o mal. O que eu vou fazer com o que me é dado? Com as intempéries do tempo, se eu moro numa região que tem furacão, tem terremoto, tem vulcão, percebe? Ou se eu estou na minha condição física, eu vou pegar aqui essa doença que tanto nos assusta, eu tenho um câncer. Isso é uma condição orgânica, eu tenho um câncer, isso impede meu livre-arbítrio? Não! Primeiro, que essas intempéries do tempo, ou essa doença orgânica, é um determinismo da lei. Vai acontecer. A doença, o nosso corpo, vai acontecer. É uma vicissitude do planeta Terra. O corpo adoecer, envelhecer, as células morrerem cansadas, se não se renovarem, células troncos não se renovando. E é a própria célula tronco que a ciência nos diz, que não sabem porquê, dizem que em torno de 40% a 44%
é em torno de cigarro, vícios, bebidas, algum medicamento, algum produto que a gente consome pode causar o câncer. E 60%, 64% é emocional. E eles desconhecem o motivo. Isso é um dado científico. E a célula-tronco, então, ela se desorganiza, onde ela produz outras células boas para renovar o organismo, começa, por algum motivo, a produzir células doentias e a coisa vai se multiplicando. Isso, determinismo. Essa célula, ela está seguindo uma ordem. Determinismo. E o livre-arbítrio? Onde entra o livre-arbítrio aí? O livre-arbítrio, na questão ambiental, intempéries, furacões, terremotos, é o que eu vou fazer de bom ou de ruim diante do que está me acontecendo. Um furacão destruiu minha casa, um terremoto destruiu minha casa, tirou vida dos meus familiares. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me revoltar contra Deus, contra a natureza, vou tentar me vingar contra Deus, contra a natureza no próximo, vai criar um ódio, um amargor em meu coração. Isso é meu livre-arbítrio usando. Ou eu, diante dessas intempéries, dessas dificuldades, eu percebo que a natureza, ela é maravilhosa. Eu que desrespeito a natureza, não vivendo bem com ela, jogando as coisas, poluindo a natureza, jogando papel no chão, eu estou contribuindo, tirando a vida dos animais que controlam o ambiente, coopero lá, vou lá na internet, aqueles animais mortos por caçadores, eu dou joinha, cooperando com aquilo, contribuindo com aquilo. Aí vem a intempérie do tempo e cria as dificuldades para mim. Aí eu decido, ou se eu me revolto, ou se eu utilizo isso para ajudar. Tem outros irmãos igual a mim em sofrimento, não, vamos ajudá-los. Minha casa caiu, a deles também, mas lá pode ter alguém sobrevivendo, vamos ajudar. Olha, é o livre-arbítrio. Eu estou usando o livre-arbítrio para o mal, para me revoltar, ou para auxiliar. Percebem? Na doença, eu posso me revoltar contra Deus. Minha questão orgânica, porque Deus justamente comigo, tantas pessoas no mundo, porque o meu filho, a minha filha, eu não acredito mais em Deus. Deus não existe. Aonde estava Deus quando a minha filha morreu atropelada? Aonde estava Deus? Percebe? Ou eu escolho o outro lado. Eu estou doente, mas eu decido buscar a cura. Eu busco fortalecer a minha fé dentro de mim, crer em Deus. É o Pai poderoso, tudo pode. E então vou procurar um caminho para auxiliar meu tratamento, agradecer aos médicos, agradecer aos meus familiares que sofrem junto comigo, porque isso é muito doloroso, mas fazem a sua parte. Vou tentar fazer o meu melhor para não trazer tanta dor, tanto sofrimento para eles que só essa doença por si já me traz e traz a eles. E eu começo a trabalhar em mim, dentro do meu íntimo, a minha cura. E essa cura, ela pode acontecer no mundo físico, sim, porque tudo é possível com Deus, mas se eu morrer e desencarnar, se eu morrer e desencarnar com essa doença revoltado, não acredito em Deus, porque Deus fez isso comigo, ou isso e aquilo, eu desencarno, meu perispírito vai levar essa doença para o mundo espiritual e lá ela vai continuar a destruir o meu perispírito. Vou continuar sentindo dor, sofrendo, gritando de dor, buscando tratamento. A espiritualidade vai me socorrer, mas eu vou estar numa cama lá de hospital, numa colônia espiritual hospitalar e reclamando, esbravejando, e a doença vai persistir em mim. Ou eu morro com a doença, mas morro buscando me curar, buscando minha fé em Deus, buscando a certeza de que tudo uma hora vai sanar. Meu perispírito já desperta sem a doença. Já não tem mais a doença. Percebem a diferença? Eu posso levar o câncer para o mundo espiritual, ou posso deixá-lo no corpo físico. O corpo físico vai morrer mesmo. Processo natural, determinismo da lei. Isso é determinismo, tem livre-arbítrio aí. Ah, vou ficar doente ou não vou ficar doente. Não, você vai ficar doente. A questão é o que você vai fazer quando você ficar doente. Sua questão mental com isso. Você vai absorver isso de forma revoltada, ou você vai absorver isso de forma que você vai lutar por você. É a questão do livre-arbítrio. Agora, o determinismo eu não posso mudar.
E no Consolador, sobre o determinismo, Emmanuel vai nos trazer na questão 132. Perguntam a Emmanuel: há o determinismo e livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Existe isso no mesmo instante na vida humana? Determinismo, ele responde, livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Porque tudo que Deus fez não é bom? Tudo que Deus fez é bom. Percebe? O que vem de ruim é quando nós nos afastamos de Deus. Aí é contrário à lei de Deus, é ruim, vem as consequências. Percebe? E olha o que ele vai nos falar aqui, ó. O primeiro, o determinismo, ele é absoluto. Ele vai acontecer. Ele está na natureza, ele está na criação, está tudo determinado por Deus. Ele nos diz, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Simples e ignorante, então, é o determinismo que controla. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia com os valores da educação e da experiência. Perceberam? Um está determinado, determinismo absoluto, nas baixas camadas evolutivas. E o outro é ampliação dos valores da educação e experiência. O que é ampliar? Ampliar é algo que eu tenho que somar, tenho que fazer crescer. E eu tenho que fazer isso. Não tem um determinismo que faça isso por mim. É minhas escolhas. E minhas escolhas dentro de um padrão educativo diante das experiências da vida. O que é ruim, o que é bom. A minha análise. Apontar para o ato e dizer, esse ato... Jesus não fez isso? Com a mulher que estava sendo apedrejada? Pela lei de Moisés, não, manda a pedrada nela. Ela pecou, né? Cometeu adultério, pedrada nela. Aí Jesus tem aquela lance com ele, não, quem atira a primeira pedra, quem nunca pecou. Ali Jesus mostra para eles a consciência deles pesadas, eles se afastam. Quando ele vira para a mulher, ele diz para ela, onde estão seus julgadores? Aí Jesus, com capacidade moral de julgar aquela mulher, ele diz, eu também não vou te julgar. Mas olha o diferencial. Vá e não peques mais. Jesus condenou o ato. Jesus não condenou a mulher. Percebe? Não vou te condenar. Justamente. Agora vá e não peques mais. O que Jesus falou? O ato, na análise, esse ato é do mal, é ruim. Não cometa mais esse ato. Perceberam? Ele julgou o ato. Isso nós temos que fazer, irmãos. Essa análise nós temos que fazer. É uma análise, uma reflexão. Não julgar o outro. Acresce observar que sobre ambos param a determinação divina, baseada na lei de amor. Então, tem o determinismo e tem o livre-arbítrio. Mas sobre ambos param o quê? O amor de Deus. A divindade. Que vai nos dar mais de 1000 maneiras de resolvermos um problema sem precisarmos fazer o mal. A gente escolhe o mal, que é mais rápido. Não, isso aqui é mais rápido, vamos fazer isso aqui por aqui que é mais rápido. Não, mas vai matar alguém, vai prejudicar alguém. Não, mas pelo menos resolve. E não resolve nunca. Você cria um problema que vai se emendando um atrás do outro. E a questão espiritual, então, processos obsessivos alarmantes no nosso planeta na atualidade. E então ele nos fala, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação, eu vou escolher para mim o que é bom, o que é ruim. Isso é educar, isso é me educar. Certo? Princípios educativos, morais, a escolha é minha. E de seus méritos nas leis das provas. Perceberam? As leis das provas é o determinismo. A prova está pronta, está feita. Olha o que ele vai nos dizer. Cumpremos reconhecer que o próprio homem, nós, à medida que se torna responsável, ele organiza o seu determinismo, o seu destino da sua existência, agravando ou amenizando-lhes os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo, ser espírito puro. Então o que Emmanuel está nos dizendo? Nós que construímos o determinismo. Ah, teve um furacão, destruiu minha casa. É um determinismo da lei. Você se inseriu nesse determinismo. Pelas suas escolhas através do seu livre-arbítrio. Ah, estou doente, né? Determinada doença, determinada dificuldade física, ou isso ou aquilo, como diz lá o cientista que colocou aqui
que somos fatores genéticos e ambientais. Minha genética, meu corpo é doente, como posso trabalhar no bem? Meu corpo nem funciona, mal tenho um braço, mal tenho uma perna. Esse determinismo fomos nós que nos colocamos pelas escolhas das provas que são inseridas dentro do nosso contexto. Cada um na sua individualidade, cada um na sua prova, cada um no seu determinismo. Agravando, então, amenizando esses rigores até elevar-se. Quando a gente se elevar, tiver espírito puro, não tem mais o determinismo. Acabou o determinismo. É livre-arbítrio puro. É o espírito com o livre-arbítrio. Por isso que fala, quanto mais você evolui, mais você tem amplo o seu livre-arbítrio. Claro, você não tem o obstáculo do determinismo. Percebe? Você avançou. Tem o livre-arbítrio que você vai fazer escolhas maravilhosas no universo. Ampliou ou não ampliou? Você está nesse mundinho aqui, usando o seu livre-arbítrio. Agora você foi para o universo. Ampliou ou não ampliou? Amplia. Por exemplo, o espírito encarnado decide ingerir uma substância tóxica, suicida. Ele exerceu o livre-arbítrio, escolheu o suicídio, lesou a região do chácara laríngeo e tecidos perispirituais. Criou, assim, um determinismo. Por isso, de acordo com Emmanuel, apenas se tornando responsável pelas suas ações, o indivíduo torna-se capaz de organizar o determinismo da sua existência. Que é um determinismo melhor, porque estamos inseridos dentro do determinismo. Não temos dúvida disso, de um destino. Nós estamos inseridos, mas esse destino, nós somos os artífices. Querem um destino melhor? Querem uma vida melhor? Queremos, acendeu uma luz aqui, estou discernindo o bem e do mal, vou agir agora melhor. Agora entendi, agora eu vou fazer melhores escolhas em prol de mim e do meu próximo. Não desejais aos outros aquilo que você não deseja para você. Amai-vos o próximo como a ti mesmo. Inserindo o livre-arbítrio nisso. Contudo, sobre esse determinismo param as considerações divinas, baseadas na lei de amor sagrada e única. Porque é nessas condições que Deus interage conosco e nos convence a agir de um modo diferente. Sempre nos dá uma condição de agirmos, de escolhermos uma forma diferente. A situação está difícil, a situação está ruim. Não se revolte, porque vai suceder-te coisa pior. Não blasfeme contra Deus, é imperdoável, Jesus nos diz. Vocês podem blasfemar contra mim, não tem problema não. Agora, se blasfemar contra Deus, aí a coisa complica. Percebem? É importante nós fazermos essa análise, porque se nós fizermos aqui uma reflexão dentro de uma dinâmica de interpretação radical da lei de causa e efeito, plantou limão, vai colher limão e vai chupar o limão inteirinho. Mas onde entra a bondade de Deus? Deus, com a sua bondade, porque tudo está sobre o determinismo, pairam as suas considerações divinas, ele criou o limão doce. Vocês já chuparam limão doce? Lá na Coiote tem um pé de limão doce. A gente chama de limão doce, não sei se tem outro nome, né? Mas chama de limão doce. Então eu não vou chupar o limão galego. Eu posso chupar o limão doce, mas eu vou ter que chupar um limão. Percebe? Um limãozinho eu tenho que chupar. Mas Deus, com seu amor, com sua forma diferente de nos convencer, não, chupa só esse limãozinho doce aqui, mas não faz isso de novo, não. Perceberam? Se não somos capazes de discernir com perfeição entre o bem e o mal, mas aceitamos a ação de Deus em nós, já lidamos com sabedoria absoluta. Porque lidamos com a sabedoria absoluta de Deus. Então, se eu ainda não sei muito bem discernir, né, me corrigir e tal, busque a aceitação em Deus, tenha fé. Olha, isso é lindo isso para a gente. Nos fortalece. Porque a gente acha que nós temos o problema e nós sozinhos temos que resolver o problema. Aí nós vamos tomar decisões que podem funcionar temporariamente, mas as consequências espirituais, meus irmãos. Há um outro esclarecimento de Emmanuel em O Consolador, questão 134, no qual ele nos diz que precisamos afastar da nossa mente
A ideia é que expiação, os resgates são inflexíveis e não podem ser alterados. Podem sim, podem sim. Tudo pode ser alterado e remanejado. Deus pode regenerar, alterar, mudar a qualquer momento. Basta eu fazer a escolha certa. Eu estou numa situação difícil, de doença, de intempéries ambientais. Estou numa situação difícil que meu DNA diz que eu vou ser um doente, eu vou ser um criminoso. Busca Deus, busca Deus, busca Ele, porque Ele pode tudo. Não é assim que a gente fala? Mas não é uma retórica não, gente. Isso não é uma palavra aqui retórica religiosa, não. Isso tem que ser analisado. Deus pode tudo? Pode, nesse sentido. De eu fazer minhas escolhas baseadas na sua lei natural, na sua lei de amor. Quando testemunhamos tempos ruins, não podemos impedi-los. Mas o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Perceberam livre-arbítrio e determinismo aqui? Determinismo. Não tenho como impedir e de testemunhar tempos ruins. Não temos como fazer isso. O que podemos fazer? Usar o livre-arbítrio, decidir o que eu vou fazer com o tempo que me é dado. Na situação ambiental, como nos disse lá o escritor americano, ou na situação física do meu corpo, no DNA, meu corpo doentinho. É minha escolha o que eu vou fazer com tempos difíceis. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 179, nos diz que se conseguirmos discernir o bem e o mal, é que já conhecemos o mal e o bem. Já conhecemos, já entendemos. Se eu sou capaz de discernir, eu já conheço a luz, o que é luz e o que é trevas. E se o Senhor nos permite identificar a necessidade alheia no próximo, no sofrimento, na sua dor, é porque Ele, de um modo ou de outro, permite-nos auxiliar. Então, meus irmãos, que possamos entender livre-arbítrio e determinismo, não mais como impedimento, mas como um sentido de evolução. E a partir do momento que eu utilizar essas escolhas do bem e do mal, eu posso, entendendo isso para a minha vida, fazer escolhas melhores, decisões melhores, e também buscar o meu próximo, que ainda na sua dor não compreendeu, que eu possa, com minha compreensão, aí vem a doutrina espírita, que nos dá toda essa ferramenta, todo esse material, pois é o espiritismo, é o cristianismo redivivo, para nós auxiliarmos, para nós ajudarmos aqueles que ainda ignoram. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.